So we've been on a journey so far. Bom, nós tivemos então aqui numa jornada até agora. We've had a look at the basic characteristics of biblical narrative. Nós estivemos então analisando as características básicas de uma narrativa bíblica. Yesterday we took a look at what we mean by plot. E ontem nós olhamos o que significa o trama, o enredo. And how that helps us to understand what is going on within a narrative. E como isso nos ajuda a compreender o que está acontecendo na narrativa. So we have 2 days left. Nós temos agora 2 dias para terminar. Today and tomorrow. Hoje e amanhã. What we'll do today is to look at one more aspect of biblical narrative. O que nós faremos hoje é analisar um outro aspecto da narrativa bíblica, which I think is significant if we're going to understand how they operate. E o que eu creio que é muito significativo, muito importante nós entendermos como ela funciona, como essa característica funciona. And then tomorrow, e amanhã, we will look at one biblical book. Nós iremos analisar um livro bíblico. And then we will subject that one biblical book to most of the approaches to biblical narrative that we've been looking at. E nós iremos submeter esse livro bíblico a todos esses aspectos de análise narrativa que nós tratamos até agora. So this is to illustrate what difference it might make if you take a book and then analyze it according to the way in which we've been looking. E isso para ilustrar como você vai tomar um livro e você o submete a essa análise narrativa, o que irá produzir de diferença ou de significativo. So the book I've chosen to look at tomorrow, o livro que eu escolhi para que nós analisemos amanhã, is the book of Jonah. É o livro de Jonas. It's not very long. Não é muito longo. 48 verses. 48 versos. So if you would want to read the book of Jonah before tomorrow morning, that might help to make it fresh in your mind. E se você quiser ler o livro de Jonas hoje, antes que nós tratemos amanhã, seria bom, porque daí ficaria bem fresco na sua mente. But today we're going to look first of all then at characterization. Hoje nós iremos olhar então o aspecto da caracterização. By characterization we mean this. Por caracterização nós queremos dizer how are biblical characters presented by the narrative? Como os personagens bíblicos são apresentados na narrativa. And how does the narrative help us to understand those characters? E como a narrativa bíblica nos ajuda a compreender esses personagens. Now this is important. Isso é importante. Because without characters, porque sem personagens, we don't have a narrative. Você não tem uma narrativa. It is what characters do within a narrative that makes a narrative a narrative. É aquilo que os personagens fazem numa narrativa que faz uma narrativa uma narrativa. So, então, there is an interrelationship between two aspects. Existe uma interrelação entre dois aspectos. Characters, os personagens, determine how a plot unfolds. Eles determinam como a trama, o enredo se desenvolve. How does this narrative work out in the way in which it works out? Como essa narrativa ela desenvolve-se no modo como ela é desenvolvida? It's because of what the characters in that narrative say and do. É devido àquilo que os personagens nessa narrativa dizem e fazem. And then on the other side of the coin, e do outro lado da moeda, the plot illustrates the nature of those characters. A trama, o enredo ilustra a natureza desses personagens. If we had different characters, se nós tivéssemos personagens distintos, diferentes, then the plot might well have worked out in a different way. Então a trama teria sido desenvolvida de um modo totalmente diferente. So we're going to take a look at how biblical narrative presents characters. Então nós vamos agora analisar como a narrativa bíblica apresenta um personagem. This will help us in several ways. Isso vai nos ajudar de vários modos. It will help us when we're teaching or preaching. Isso nos ajudará quando nós estamos ensinando ou pregando. To make those characters live. Fazer estes personagens vivos, torná-los vivos. And it will also help us e também nos ajuda
not to indulge in too much speculation when we come to these narratives, Nós não caímos na tentação de especular, fazer muita especulação quando nós tratamos de uma narrativa bíblica. but that we base our conclusions Mas nós, no entanto, nós procuraremos basear nossas conclusões on how these narratives actually operate. do modo como essas narrativas funcionam, trabalham. Now, I want to begin then by looking at some mistakes that are frequently used when interpreting biblical characters. Nós começaremos vendo alguns equívocos que ocorrem frequentemente quando se interpreta personagens bíblicos. One major mistake that's made Grande equívoco que se faz is treating biblical characters as being consistently positive or consistently negative. Tratar o personagem bíblico como se ele fosse de maneira consistente, ou uma positivo, ou uma boa pessoa, ou consistentemente negativo. So we have to be careful not to judge a character Nós devemos cuidar para não julgar um personagem, so that we make them simply one-dimensional. para torná-lo somente unidimensional. Now, there are one-dimensional characters in biblical narratives, Tem personagens que só tem uma dimensão na narrativa bíblica, but that is certainly not universally true. mas isso certamente não é algo que é universal, ocorre todo o tempo. The second point is similar to that, O segundo ponto é semelhante a este, and that's the mistake of assuming that biblical characters lack complexity. que é o equívoco de assumir que os personagens bíblicos eles não têm um aspecto complexo, eles não são complexos. Now, what I mean by this is the following. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: A character might be a positive character, ou um personagem pode ser um personagem que tem um aspecto positivo, but they can still be complex. mas ele continua sendo um personagem complexo. Or a character can be negative, O nosso personagem pode ser alguém negativo, but they can still be complex. mas ele continua possivelmente sendo também complexo, personagem complexo. And the third point E o terceiro ponto is the mistake of seeing biblical characters as being only moral models. é o equívoco de ver que os personagens bíblicos, considerar os personagens bíblicos somente como um modelo moral. And the character is there for us to emulate. E os personagens estão aí para serem imitados. We'll see that the way that the Bible conveys its characters Nós vamos ver que o modo como a Bíblia apresenta os seus personagens is somewhat complex, é bem complexo. but that is what makes them interesting. Mas é isso que os torna interessantes. You think of some of the more interesting people that you know. Você pensa numa pessoa interessante que você conhece. Most of the interesting people you know, A maior parte das pessoas que são interessantes que você conhece, I suspect they are complex. eu suspeito que são pessoas complexas. That's what makes them interesting. É o que faz dele as pessoas interessantes. So then, some types, the Então, types of biblical characters. alguns tipos de personagens bíblicos. Now, different terms are used in looking at biblical characters. Alguns termos são usados quando se refere a personagens bíblicos. Different scholars will use different terminology. Alguns especialistas usarão de terminologia diferente. And the terminology that I'm going to use with you here A terminologia que eu irei usar, hoje aqui os termos que eu irei usar, is the language used by Professor Berlin, Adele Berlin. é a linguagem usada pela professora Adele Berlin. So then, Portanto, the first kind of character that we o have primeiro tipo de personagem que nós temos is a flat character. é o cara simples, And flat characters are built around a single quality or trait. E esses simplórios, que são os planos, né? Os caracteres planos, são construídos acerca em volta de um único traço de caráter. An Ou example, qualidade, um traço de qualidade. an example of a flat character Um exemplo de um que é plano, assim, que é simplório, é
is Nabal or Nabal in 1 Samuel 25. É Nabal, ali em 1 Samuel 25:3. His name gives you a clue as to the kind of character he is. O nome dele já dá uma indicação de que tipo de personagem ele é. His name means fool. O seu nome quer dizer doido. And we're introduced to him E quando nós somos introduzidos, by, the text tells us that his wife, Abigail, o texto nos diz que a sua esposa, Abigail, was a beautiful and intelligent woman, era uma mulher linda e inteligente. but her husband is a fool. Mas o esposo dela era doido. You may know some people like that. Você pode conhecer algumas pessoas assim. So, Então, he's introduced as a fool. ele é introduzido como doido. We read the narrative, Nós lemos a narrativa. and at the end of the narrative, we No conclude, final da narrativa, nós concluímos. yeah, you're quite right. Você está certo, era isso mesmo. He's a fool. Ele é doido. Just a single quality. Só uma única qualidade. Then, the second kind of character Então, o segundo tipo de personagem is an agent. é um agente. And agents are simply functionaries necessary, a character who is necessary to move the plot along. Agentes são o tipo de personagens que são necessários para poder ter uma progressão na narrativa. But once they've served their purpose, Uma vez que eles serviram a esse propósito, we don't hear of them anymore. nós não ouvimos mais acerca dele. So, for example, you might get this if you're watching a film. Por exemplo, você pode ver isso quando você está olhando, por exemplo, um filme. Our hero has arrived at JFK Airport in New York. Então, o nosso herói chegou no John Kennedy, na Porto Kennedy de Nova York. And he has to get to the United Nations building E ele tem que chegar até o prédio das Nações Unidas. in order to save Western civilization. Para poder salvar a civilização ocidental. So he rushes out and he sees a taxi E ele corre, ele vê um táxi. and he says to the taxi driver, "Take me to the United Nations building." E aí ele fala para o taxista, me leve até o prédio das Nações Unidas. Our hero arrives at the building O nosso herói chega até o edifício. and the taxi driver just drives off. E o taxista vai embora. We never see the taxi driver again Nós nunca vemos o taxista de novo. because this isn't a story about taxi drivers. Porque a história não é acerca de taxistas. It's a story about our hero. É uma história acerca do nosso herói. So in biblical narratives, E, portanto, nas narrativas bíblicas, we also have agents. nós também temos esse tipo de agentes. So an example, exemplo, in the story of Joseph, na história de José, we have the cupbearer. nós temos o copeiro. The cupbearer is in the court with Pharaoh, O copeiro estava ali na corte com o faraó, and Pharaoh has a dream that he can't interpret and nobody else can. e o faraó tem um sonho que ele não pode interpretar, ninguém mais pode interpretar. And then the cupbearer says, now, yes, I remember. E aí o copeiro diz, agora, puxa, eu me lembro. I met this fellow in prison. Eu encontrei essa pessoa lá na prisão. He could interpret dreams. Ele podia interpretar sonhos. So Joseph is taken from prison and brought to court. E José, então, é tomado, tirado da prisão e levado até a corte. We hear an awful lot more about Joseph, Nós ouvimos muito mais acerca de José. but nothing about the cupbearer. E nada mais sobre o copeiro. The cupbearer is simply necessary to get Joseph out of prison and into the court. O copeiro é necessário somente para poder tirar José da prisão e levá-lo até a corte. And that's it. E é isso aí. Tá bom. Then the third kind of character, E o terceiro tipo de personagem, these are round characters. esses são os personagens completos. Né? Seria round aí é circular. Né? Completo. Significant characters within the narrative, São personagens importantes na narrativa. given enough narrative space to develop within the narrative. E se dá a eles suficiente espaço para que se desenvolva a narrativa a esses personagens.
So an example of a round character E um exemplo desses personagens completos would be Abraham. seria Abraão. Abraham is a round character because he turns up in so many episodes. Abraão é um personagem completo, circular, porque ele aparece em vários episódios. And acts in so many different ways Ele age de modos tão distintos, that he becomes a fully rounded character. mas ele se torna um personagem completo, porque faz todo o ciclo do personagem. Positives and negatives. Aspectos positivos e negativos. He grows in maturity. Ele cresce em maturidade. I've just put it in Genesis 18. Eu coloquei aqui somente uma referência em Gênesis 18. He is a round character Ele there. é um personagem completo. Because in that chapter, he's disagreeing with God and arguing with God. Porque nesse capítulo ele discorda de Deus e ele argumenta com Deus. We get to know him in all kinds of different ways. Nós chegamos a conhecê-lo em todos os tipos de situações. Now, when we are studying biblical narrative, Quando nós estamos estudando as narrativas bíblicas, the characters that give us greatest potential os personagens dão maior potencial in our interpretation of the passage, para a nossa interpretação da passagem. if we're going to teach it or preach it, Se nós vamos ensinar acerca deles ou pregar acerca deles, are round characters são os personagens complexos. because they're complex, Porque eles são because complexos. we know so much about them. Porque nós sabemos muito acerca deles. You could possibly preach a sermon on Nabal Você poderia possivelmente pregar um sermão acerca de Nabal, but it's going to be rather thin. mas vai ser algo assim, pobre. And your message is likely to be, don't be a fool. E a sua mensagem será provavelmente não seja louco, doido, Possibly. possivelmente. But the story doesn't give you really enough to work with. Mas a história não lhe possibilita trabalhar muito mais nesse personagem. And you could, with a great deal of imagination, Você poderia, com a grande medida de imaginação, preach a sermon on the cupbearer pregar um sermão acerca do copeiro and then make a call for people to commit themselves in baptism. e aí fazer um apelo para que as pessoas possam decidir pelo batismo. But if you can do that, then you're a better preacher than I am. Mas se você pode fazer isso, você é o melhor pregador do que eu. Because the cupbearer is just an agent. Porque o copeiro é simplesmente um agente, um serviçal. So when we come into a narrative, Portanto, quando nós vamos analisar a narrativa, understanding the various types of narratives, understanding the various types of characters, compreendendo os diferentes tipos de personagem, enables us to know where the action really is. nos capacita a realmente entendermos e ver onde a ação realmente está, onde está o foco da ação. That way, we will be speculating less and interpreting more. Deste modo, nós estaremos especulando menos e interpretando mais. So, let's take a look at a biblical narrative and we'll see how this characterization works. Vamos analisar uma narrativa bíblica e ver como essa caracterização ela funciona. We're going to look at the story in the Gospel of John, chapter 9. Nós vamos aqui analisar a história que aparece no Evangelho de João, capítulo 9. Now, this is quite a long narrative, Essa é uma narrativa longa. so I've summarized it in some bullet points so we can remind ourselves. Eu resumi alguns pontos principais para que nós nos lembrássemos dela. So, the disciples see a man who was born blind, Os discípulos veem um homem que nasceu cego. and they ask Jesus, who sinned, E eles perguntaram a Jesus, quem pecou? the man or his parents? O homem ou seus pais? And Jesus says they're asking the wrong question. E Jesus diz que eles estavam fazendo a pergunta equivocada. So Jesus heals the man, Jesus cura o homem, and those who know the man are unsure whether he is the same man. e aqueles que conheciam este homem estão inseguros se ele era realmente a mesma pessoa. But the man tells them that Jesus actually gave him
his sight. Mas o homem declara para eles que Jesus foi quem deu para ele a sua visão. The Pharisees are divided over whether Jesus is from God or not. E os fariseus estão divididos entre eles para saber se Jesus realmente vinha da parte de Deus ou não, Since he healed on the Sabbath. visto que ele curou no dia de sábado. And then they questioned the man's parents. E aí então eles, ali em vez de o ático seria o pronome eles, they, com Y no final. Eles vão interrogar os pais do homem. We'll now look at the second half of the story. E na segunda parte da história, The man once again says that Jesus gave him sight. e o homem de novo declara que foi Jesus que restaurou a visão dele. And the Pharisees repeat that Jesus cannot be from God. E os fariseus então repetem, dizendo que Jesus não podia ser vindo da parte de Deus. The man then testifies to his faith in Jesus. O homem então dá testemunho da sua fé em Jesus. Jesus meets the man again. Jesus se encontra com o homem novamente. And the man acknowledges Jesus as the Son of Man. E o homem então reconhece Jesus como sendo o filho do homem. Jesus then announces that he came to give sight to the blind, while those who think they can see are actually blind. Jesus anuncia então que ele veio para restaurar a visão aos cegos, enquanto que aqueles que pensam que eles veem realmente são atualmente cegos. Now then, we had a number of characters in this narrative. Nós temos aqui vários personagens nessa narrativa. So I'm going to choose 3 sets of characters Nós iremos, portanto, escolher 3 grupos de personagens to illustrate how characterization works. para ilustrar como a caracterização funciona. So we'll begin with the disciples. Primeiro vamos começar com os discípulos. At the beginning of the narrative, No início da narrativa, the disciples ask one theological question, os discípulos fazem uma pergunta teológica. and that is it. E é tudo. Tá bom. So the disciples are agents. Portanto, os discípulos aqui são agentes ou funcionários. Their question sets in train the whole series of events. A pergunta deles coloca em movimento uma série de eventos. They say, Rabbi, who sinned? Eles perguntaram, Rabi, quem pecou? This man or his parents? Este homem ou o pai dele, os pais deles? That he was born blind. Para que ele pudesse nascer cego. And that question sets the narrative off. E essa questão coloca a narrativa no caminho. So they're agents. Eles são, portanto, funcionários ou agentes. Let's have a look at a second character. Vamos ver o segundo personagem, que é Jesus. Jesus. He pronounces, I am the light of the world. Ele declara, eu sou a luz do mundo. And he gives sight to the blind man. Ele restaura a visão ao homem cego. He then asks the blind man if he believes. E então pergunta aos cegos, ao que era cego, se ele crê. Jesus says he came into the world so that the blind might see and vice versa. E ele então declara, Jesus diz que ele veio ao mundo para que cegos pudessem ver e vice-versa. And he tells some of the Pharisees that they are blind. E ele declara para alguns fariseus que eles eram cegos. Now, what kind of character then is Jesus? Que tipo de personagem é Jesus? Jesus is a flat character. Aqui na história é um personagem básico. And some of you might be thinking in your mind, E alguns de vocês podem estar perguntando na mente de vocês: how dare you? como você ousa? How dare you say that Jesus is a flat character? Como você ousa dizer que Jesus é um personagem plano, básico? He's the Messiah, the Son of God. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Yes, Sim, of course. sem dúvida. But in this narrative, Mas nessa narrativa,
Jesus serves the literary purpose of a flat, one-dimensional character. E Jesus tem um propósito de ser um personagem com uma única dimensão. Então, um personagem básico. Jesus is a flat character Jesus é um personagem básico, plano, because he has essentially one characteristic repeated throughout. porque ele tem essencialmente uma característica repetida ao longo de toda a narrativa. So he's saying, I'm the light of the world. Ele diz, eu sou a luz do mundo, He gives sight. ele dá visão, He asks the blind man if he believes. ele pergunta ao homem se ele crê, He came into the world that the blind might see. ele vem ao mundo para que os cegos possam ver, Those who see might be blind. e para aqueles que pensam que veem sejam He tells the Pharisees that they are blind. estão cegos e diz aos fariseus que eles são cegos. So everything that Jesus says and does Tudo aquilo que Jesus diz e faz, revolves around light and darkness. se trata de questão da luz e trevas, Sight and blindness. visão e cegueira. And not only that, but do you notice that he is absent from most of this narrative? E você, não sei se você notou, mas Jesus está ausente da maior parte da narrativa. Between verses 8 and 35, Jesus does not appear. Entre os versos 8 até o 35, Jesus não apareceu na narrativa. So the third character I want to look at, Então, o terceiro personagem que nós devemos olhar, and this is the blind man. este é o cego. Well, actually, yes. The first thing that he does, actually, is that he starts out begging. A primeira coisa que ele faz, na verdade, antes disso dali, é que ele começa a clamar, a pedir. But then he goes and washes in the pool of Siloam. E depois ele vai e se lava lá, portanto, na piscina de Siloé. He insists to people, yes, I really am the beggar. E ele insiste, eu realmente era o mendigo. He tells the people how he was healed. E ele declara às pessoas como ele foi curado. And then he tells the Pharisees how he was healed. E ele declara aos fariseus como ele foi curado. He says Jesus is a prophet. Ele declara, Jesus é um profeta. And then he says he doesn't know if Jesus is a sinner or not. E ele declara que ele não sabia se Jesus era um pecador ou não. He asks the Jews if they want to be Jesus' disciples. Ele pergunta aos judeus se eles queriam se tornar discípulos de Jesus. Do you too want to be a disciple? Vocês também querem ser discípulos dele? Which suggests that he sees himself in that light. E que sugere que ele se via já também nessa dimensão. He then confesses that Jesus is from God. E daí ele confessa que Jesus veio da parte de Deus. And then he believes Jesus is the Son of Man and worships him. E daí ele crê que Jesus é o Filho do Homem e o adora. That is, the blind man is a round character. Portanto, isso quer dizer que o cego é esse personagem completo. Em todo sentido. Because he develops throughout the narrative. Porque ele se desenvolve ao longo da narrativa. So he moves from saying he doesn't know whether Jesus is a sinner or not. E ele vai progredir no momento que ele declara que ele não sabe se Jesus era um pecador ou não, Through to the conviction that Jesus definitely is not. para a convicção que Jesus, de fato, não era um pecador. So, in this narrative, Portanto, nessa narrativa, for example, if you say you want to preach a sermon on this narrative, vamos dizer que você vai pregar um sermão acerca dessa narrativa. the character that gives you the greatest potential for developing in that sermon O personagem que dá o maior potencial para desenvolver-se nesse sermão is the blind man. é o cego. Because in this narrative, Porque nessa narrativa, the emphasis is more on how the blind man relates to Jesus rather than on how Jesus relates to the blind man. a ênfase é mais de como o cego se relaciona com Jesus do que como Jesus se relacionou com o cego. Now, of course, Jesus relates to the blind man, Sem dúvida, Jesus se relaciona com o cego, but the narrative takes up much more space and gives much more complexity to how the blind man relates to Jesus. mas a narrativa toma muito mais espaço
e apresenta muito mais aspectos complexos do modo como esse cego se relacionou com Jesus. So when you're thinking about the character in this narrative, Quando você pensa sobre os personagens nessa narrativa, you could ask yourself, which blind man are you? você pode perguntar a si mesmo: que tipo de cego é você? Are you the one who says Jesus is a prophet? Você é aquele que diz que Jesus é um profeta? Or the blind man who isn't sure if Jesus is a sinner? Ou o cego que não sabe ao certo se Jesus é pecador ou não? Or the blind man who knows Jesus is not a sinner? Ou o cego que sabe que Jesus não é um pecador? Or the blind man who's willing to worship Jesus as the Son of Man? Ou o cego que está disposto a adorar Jesus como filho do homem? Because this blind man, at one stage or another, is all of those. Porque este cego, em um momento, um estágio ou outro, ele é todos esses aí. And of course, you might have people in your congregation Você pode ter pessoas na sua congregação who belong in one of those categories. que pode pertencer a uma dessas categorias. Now, there are other characters in John chapter 9. E os outros personagens em João capítulo 9, For example, the Pharisees. por exemplo, os fariseus, They are characters also, elas são personagens completos também. because they move from just curiosity Porque eles vão progredir de curiosidade through to outright opposition para to uma Jesus. oposição completa e total a Jesus. So then, that's a basic outline of the kinds of characters that we find in biblical narratives. Isso aqui, portanto, é um resumo bem do tipo de característica de personagem que nós encontramos na narrativa bíblica. And why it is helpful to distinguish between those various kinds of characters. E porque é interessante poder fazer distinção entre os diferentes tipos de personagens. Now you might say, look, I want to preach a sermon on the disciples in John 9. Você pode dizer, pô, eu queria pregar um sermão sobre os discípulos em João capítulo 9. That sermon on the disciples in John 9 cannot fail to be anything but speculative. O sermão sobre os discípulos em João 9, ele com certeza será um sermão especulativo. Fazer especulações sobre ele. We have one sentence on the disciples, Nós temos só uma sentença acerca dos and then they're never mentioned anymore. e eles não são mencionados mais. Now then, in a little more detail, Bom, agora então, com um pouco mais de detalhes, how is characterization achieved? como é a caracterização ela é realizada? Como é que se passa? There are several ways in which the Bible characterizes its narrative characters. Tem vários modos como a Bíblia caracteriza os seus personagens. The first way, O primeiro modo is through physical description. O primeiro modo é através de descrição física. We've already had a look at that, so we'll be reviewing a little bit. Nós já vimos isso, vamos estar revisando um pouco. A second way O segundo modo is how the Bible conveys the inner life of a character. o segundo modo é como a Bíblia transmite ou nos comunica a vida interior desse personagem. And a third way, which we've already seen, E o terceiro modo, como vocês já viram, are the speech and actions são of characters. os pronunciamentos, não é, e as ações. So Palavras e ações. we have seen some of these points before, Nós já vimos alguns desses pontos antes, but the specific point we're looking at here mas o ponto específico que nós estaremos analisando agora is how these help us to understand the characters themselves. e como estes pontos nos ajudam a compreender mais sobre o personagem mesmo, sobre o personagem em si. So we're going to begin with physical description. Vamos começar com a descrição física. Judges chapter 3 Juízes, capítulo 3. is the story there of one of the judges called Ehud. É uma das histórias de um dos juízes chamado Ehud. And we read that then he presented the tribute to King Eglon of Moab. Então, nós vamos ler aí, então ele apresentou o tributo ao rei Eglon de Moab. Now Eglon was a very fat man. Mas
Agora, tanto Eglon era um homem muito obeso, muito gordo. And we might say, well, who cares whether he's fat? Mas você está preocupado se ele é gordo? What spiritual insight is there in Eglon being fat? Que perspectiva espiritual está ali em Eglon sendo um indivíduo gordo? But here, Mas aqui, it suggests something about the character of Eglon. aqui nos sugere algo acerca do personagem Eglon. The Israelites have been bringing King Eglon tribute every year. Os israelitas traziam tributos, pagavam seus tributos ao rei Eglon todos os anos, Year after year. ano após ano. And he is a very fat man. E ele é um homem muito gordo. He is enjoying a very rich and pampered existence. Ele desfruta de uma existência rica e com tudo que pode ter. And if you know this story, of course, you can think of some other reasons why it's important to know Se você conhece a história, você também conhece outra razão pela qual é importante saber that Eglon is a very fat man. que Eglon era um homem muito gordo. If he had not been so fat, Se ele não fosse tão gordo, the story might have ended differently. a história poderia ter terminado de modo diferente. Let's look at a passage we've already looked at. Vamos olhar uma passagem que nós já analisamos antes. This concerns Absalom. Isso diz respeito a Absalão. When Absalom cut the hair of his head, Quando Absalão cortou o cabelo de sua cabeça, for at the end of every year he used to cut it. porque no final de cada ano ele costumava cortá-lo. When it was heavy on him, he cut it. Quando ele pesava, o seu cabelo pesava, ele então cortava. He weighed the hair of his head. E ele pesou o cabelo de sua cabeça. 200 shekels by the king's weight. 200 shekels, segundo o peso real. So you notice through repetition we get a good picture of Absalom. Através da repetição, nós temos aqui um bom quadro de descrição de Absalão. We might not be able to see his face, Nós não podemos ver o seu rosto, but we can see his hair very carefully. mas nós podemos ver o cabelo dele. And what he does with it. E o que ele faz com isso, com o cabelo. So, the physical description here points to Absalom A descrição física aqui aponta para Absalão as being a self-centered and vain person. Como alguém muito egocêntrico e vão, né? O pessoal cheio. But remember, we don't get physical description very often. Lembra que nós não temos a descrição física frequentemente. So there's a limit to how we can see a character through their physical description. Portanto, existe um limite como nós podemos perceber o personagem através da descrição física. Then there is the inner life. Então tem a vida interna, né? Now, as we've already seen, so this is a bit of revision for us, right? Nós, como eu disse, isso aqui é um pouco de uma revisão para nós, não é mesmo? The Bible doesn't often tell us what thoughts are going through people's minds. A Bíblia poucas vezes nos diz que pensamentos estão se passando na mente de uma pessoa, do personagem. But it's always significant when it does. Mas é sempre muito importante quando ela assim o faz. So a couple of examples of this. Com alguns exemplos disso. Now, Esau hated Jacob Agora, portanto, Esaú odiou a Jacó. because of the blessing with which his father had blessed him. Por causa da bênção que o seu pai o tinha abençoado. And Esau said to himself, E Esaú disse a si mesmo: the days of mourning for my father are approaching. os dias do funeral da morte do meu pai estão se aproximando. Then I will kill my brother, E então eu matarei o meu irmão my brother Jacob. Jacó. So, we've told at the beginning that Esau hated Jacob. É declarado no início que Esaú odiou Jacó, That gives us an idea of what's inside him. que nos dá uma ideia do que está dentro dele, But more significantly, mas de modo muito mais significativo, Esau said to himself, Esaú disse a si mesmo, not to anybody else. não a outra pessoa. So we have entered Esau's mind. Nós, portanto, entramos na mente de Esaú. When you enter somebody's mind, you get to know what character they're really like. Quando nós vamos na mente da pessoa, nós descobrimos quem ela realmente é. And what is he?
E o que ele é? He's a potential murderer. Ele é um assassino em potencial. Then another example, it's just reviewing what we did with Samson. E outro exemplo, aquilo que nós vimos com Sansão. Then she said, the Philistines are upon you, Samson. E daí ela disse, os filisteus estão sobre você, estão te atacando, Sansão. And when he awoke from his sleep, E quando ele despertou do seu sono, he thought in his mind, ele pensou na sua mente. I will go out as at other times, Eu vou me livrar como as outras vezes. shake myself free. E eu me libertarei. But he did not know. Mas ele não sabia, It was not in his mind não estava na sua mente that the Lord had left him. que o Senhor o tinha abandonado. So when it says he thought, I will just do as I've done before, Quando ele diz que ele pensou, eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz. it suggests a very self-confident person, Isso sugere uma pessoa que é muito confiante em si mesma. an overconfident Uma person. pessoa que é realmente super autoconfiante. He says, Philistines? Filisteus, No problem. não problema nenhum. But he did not know. Mas ele não sabia, But he did not know mas ele não sabia that the Lord had left him. que o Senhor o havia deixado. How is that possible? Como isso é possível? Not to know that the Lord has left you. Saber que o Senhor, não saber que o Senhor o tinha deixado. Might it not suggest that if he didn't know that the Lord had left him, he didn't know when the Lord was with him? Pode isso não sugerir de que se ele não sabia quando o Senhor o deixou, ele tampouco sabia quando o Senhor estava com ele. And what kind of character E que tipo de personagem does not know whether the Lord is with them não sabe que o Senhor está com ele, or has left them? porque o Senhor o tinha deixado. So, inner thoughts give an indication of the kind of character. Os pensamentos nos dão aqui a indicação de que tipo de personagem ele é. Nós descobrimos isso. So now, the third category, looking at speech and actions. Agora nós vamos olhar a questão das palavras e as ações. We've already seen how narratives convey what characters say and what characters do. Nós já vimos o que algumas narrativas nos indicam que o personagem fala e o que o personagem faz. So here, I'd just like to look at some other aspects of that, Aqui eu gostaria de olhar em outros aspectos disso, just to show how we might see the meaning in the speech and the actions. para que nós possamos aí ver o significado das suas palavras e suas ações, né? Seus discursos e ações. So an obvious question to ask is, why do characters speak or act as they do? A questão óbvia para ser feita é a seguinte: por que um personagem fala e age do modo que eles o fazem? Because if we can understand why characters speak this way, Porque se nós pudermos compreender por que os personagens falam desse modo, or why characters act that way, ou por que os personagens agem deste modo, then we'll come to know them better as a character, aí nós iremos conhecê-los melhor como personagens. the kind of person they are. Que tipo de pessoas eles eram? So in Genesis chapter 4, Portanto, em Gênesis capítulo 4, and the Lord had regard for Abel and his offering, e o Senhor então aceitou ali a Abel e sua oferta, but for Cain and his offering, mas para Caim a sua oferta, he had no regard. ele não aceitou. An important point to bear in mind when we're reading biblical narratives Um ponto importante para ter em mente quando nós lemos as narrativas bíblicas is that God is a character in the narrative as well. que Deus também é um personagem na narrativa também. So we not only get characterization of human characters, Para que ocorra a caracterização de personagens humanos, we get characterization of God as well. nós temos também a caracterização de Deus. So here then, Aqui, portanto, God rejects Cain's sacrifice. Deus rejeita o sacrifício de Caim. Why? Por quê?
Now, of course, I know that probably all of you know why God rejected Cain's sacrifice. Eu sei que todos vocês sabem por que Deus recusou o sacrifício de Caim. But that might be because you haven't read the narrative very closely. Porque pode ser que você tenha lido a narrativa de modo bem detalhado. Because the narrative does not explicitly tell us. Pode ser que você não tenha lido, porque a narrativa de modo explícito não nos declara a razão. Now, I do think that the narrative suggests why God did reject Cain's sacrifice. Mas eu creio que a narrativa sugere por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim. But one of the problems we have when reading biblical narratives often is we do this. Um problema que nós temos quando nós lemos narrativas bíblicas, nós frequentemente fazemos assim. Why did God reject Cain's sacrifice? Por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim? Oh, you say, that's a good question. Isso é uma pergunta. I'm sure it must have been for a very good reason. Eu tenho certeza que foi por uma boa razão. Now, let's move on to the next verse. Vamos para a próxima questão? Próxima pergunta? Não. Where do we go to find the meaning of the text? Onde nós vamos para encontrar o significado do texto? The first place we go to find the meaning of the text O primeiro ponto que a gente vai, o lugar que a gente vai para encontrar o significado do texto, is the text. é o texto. So I'm not going to tell you why I think God rejected Cain's sacrifice. So you have a look at the text and see whether you... Se eu não vou dizer por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim, você vá ao texto e veja lá. And when we do find the reason, E quando nós encontramos a razão, what does it say about the character of God? o que ele nos diz acerca do personagem Deus, ou do caráter de Deus. Then in 2 Samuel chapter 11, E daí em 2 Samuel capítulo 11, when Uriah came to him, quando Urias veio a ele, David asked how Joab and the people fared. Davi perguntou como estava Joabe e o povo, como estavam eles, And how the war was going. e como a guerra estava acontecendo, está acontecendo a guerra. And David said to Uriah, E Davi disse para Urias: go down to your house desça a sua casa and wash your feet. e lave os teus pés. Why? Por quê? Why does David want Uriah to go home and spend some time with his wife? Por que Davi queria que o Urias fosse à sua casa e passasse um tempo com a sua esposa? Why is David saying that? Por que Davi está dizendo isso? Because the narrator doesn't tell us the explicit reason. Porque o narrador não nos fala da razão explícita disso. Gives us plenty of hints. Gives us plenty of hints. Ele nos dá muitas indicações. Now you might say, well, it's obvious why he wants him to go home. Tá óbvio porque ele diz vá para casa. But just be sure that what's obvious you have read in the text somewhere. Mas tenha segurança que aquilo que é óbvio você tenha lido isso no texto de algum modo. So when we're understanding biblical character, Portanto, quando nós entendemos os personagens bíblicos, when we hear what they say, quando nós ouvimos o que eles dizem, we should ask why. nós devemos perguntar por quê. When we see what they do, Quando nós vemos o que eles fazem, we should ask why. nós devemos perguntar por quê. And that way we build up a picture of the kind of character we're dealing with. E deste modo nós podemos construir um quadro completo de que tipo de personagem ele é. Then, and then another question to ask the biblical characters. A outra pergunta a fazer acerca dos personagens bíblicos, Because all have sinned and fallen short of the glory of God, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, is the character telling the truth? está o personagem falando a verdade? So, realizing Portanto, veja, tendo consciência de that their father was dead, que o pai deles tinha morrido, Joseph's brothers said, os irmãos José disseram,
What if Joseph still bears a grudge against us and pays us back in full? E se ainda José tem alguma amargura conosco e vai vingá-los completamente For all the wrong that we did to him. por todo o mal que nós fizemos com ele? So they approached Joseph, Portanto, eles se aproximaram de José, saying, dizendo: your father gave this instruction before he died. teu pai deu esta instrução antes de morrer. Say to Joseph, Diga para José: I beg you, eu te peço, te forgive, imploro, forgive the crime of your brothers perdoa o crime dos teus irmãos and the wrong they did in harming you. e o mal que eles fizeram e prejudicando você. Now therefore please forgive the crime of the servants of the God of your father. Portanto, agora, por favor, perdoa o crime dos servos do Senhor de Deus, do Deus de teu pai. Joseph wept when they spoke to him. E José chorou quando eles falaram com ele. Are Joseph's brothers telling the truth? Estão os irmãos de José falando a verdade? Well, you know, they say, your father gave this instruction to us before he died. Você sabe que eles disseram: teu pai deu essa instrução antes de morrer. Did he? Realmente fez. Será que ele deu mesmo? Well, how would we know? Como nós podemos saber? We would read the text, right? Nós vamos ler o texto, certo? There's nothing in the text to say that he did. Não tem nada no texto que diz que ele assim o fez. No, of course he might have. Sem dúvida, ele poderia ter feito. But would you buy a second-hand car from Joseph's brothers? Mas você compraria um carro usado dos irmãos de José? You might want to get a second opinion. Você gostaria talvez de ter uma segunda opinião, uma avaliação ali, né? And why does Joseph weep? E por que José chora? They say, please forgive us. E eles dizem: por favor, perdoa-nos. I mean, who should be crying? Quem deveria estar chorando? The brothers. Os irmãos. But Joseph weeps. Mas é José quem chora. I'm not told why. E não nos é dito por quê. So this is a complex kind of a passage. We have no evidence that their father said it. Essa é uma passagem complexa, do tipo complexo. Nós não temos nenhuma evidência que o pai realmente disse aquilo. They've already lied to their father before in the story. Remember? Eles já tinham mentido ao pai deles antes na história, não é mesmo? Are they now lying about their father at the end of the story? E eles estão agora mentindo acerca do pai deles no final da história? Well, that's something for you to follow up in your devotional time. Essa é alguma coisa para vocês pensarem e meditarem aí na sua devoção pessoal. But remember, biblical characters are complex, so don't just take what biblical characters say as being the truth. E, portanto, lembrando que os personagens aqui são complexos, não tome tudo o que eles declaram como sendo a verdade. They could be liars. Eles poderiam ser mentirosos. But perhaps the most significant way Mas talvez o modo mais significativo, mais importante, in which the biblical narratives characterize their characters pela qual a narrativa bíblica caracteriza os seus personagens. Yes, there's another one here. Maybe I should do this as well. Sorry. Antes de irmos nesse ponto mais importante, nós vamos aí tratar de algo aqui que seria importante tratar. When we're reading what a biblical character says, Quando nós estamos lendo o que um personagem bíblico diz, what tone of voice do we assume that they're using? qual é o tom de voz que você assume que ele estava usando? So in this passage here from Judges 6, Aqui nessa passagem, por exemplo, de Juízes, capítulo 6. the angel of the Lord comes to Gideon. O anjo do Senhor veio até Gideão. And the angel of the Lord says to him, the Lord is with you. E o anjo diz para Gideão: o Senhor está contigo. Now let's see how Gideon responds. I'm just going to read this. We'll read this without any emotion, just the words. Eu vou ver como o Gideão respondeu, mas vou ler de maneira sem emoção, só as palavras. Gideon answered him, E Gideão respondeu: but sir,
Senhor, if the Lord is with us, se o Senhor está conosco, why then has all this happened to us? por que tudo isso aconteceu com a gente? Where are all his wonderful deeds Onde estão todas as suas maravilhas that our ancestors recounted to us, que os nossos ancestrais nos contavam, saying, dizendo did not the Lord bring us up from Egypt? que o Senhor não nos tirou do Egito, Now the Lord has cast us off mas o Senhor agora nos expulsou and given us into the hand of Midian. e nos entregou nas mãos dos midianitas. Now, how do you think Como você pensa Gideon spoke? que Gideão falou? What was his tone of voice? Qual era o tom de voz? You know, was he like me, Era ele, como eu, a polite Englishman? inglês bem educado. But sir, Mas, Senhor, if the Lord is with us, se o Senhor está conosco, why then has all this happened to us? por que foi que tudo isso aconteceu com a gente? And where are all his wonderful deeds Onde estão todas as suas maravilhas that our ancestors, recounted to us? que nossos ancestrais nos contavam? Is that his tone of voice? Será que esse é o tom de voz de Gideão? He's before the angel of the Lord. Ele está diante do anjo do Senhor. Or does he speak like this? Ou ele fala desse modo? But sir, Mas, Senhor, if the Lord is with us, se o Senhor está conosco, why then has all this happened to us? por que tudo isso tem acontecido com a gente? Where are all his wonderful deeds Onde estão todas as suas maravilhas? that our ancestors have recounted to us, saying, Que os nossos ancestrais nos contavam dizendo: did not the Lord bring us up from Egypt? não, o Senhor nos tirou o Senhor do Egito, But now the Lord has cast us off, mas o Senhor agora nos esqueceu given us into the hand of e Midian. nos entregou nas mãos dos midianitas. As an understated Englishman, that took a little bit of adjustment. Isso aqui foi pouquinho assim exagerado, né? But you see, Mas você vê, the tone of voice o tom de voz can reveal a great deal about the character. pode revelar muito acerca do personagem. So in your mind, how does Gideon respond? Na sua cabeça, na sua mente, como foi que Gideão respondeu? Does he respond as the polite Englishman? Será que ele respondeu como o modo do inglês bem educado? Or the angry Brazilian? Ou como o brasileiro furioso? In order to answer that question, you've got to understand what's going on in the rest of the narrative. You can't just impose it on the character. Para poder responder essa pergunta, você tem de entender o que está acontecendo na narrativa, você não pode impor isso em cima do personagem. Okay then, so as I was saying, Portanto, como eu estava dizendo, uma pequena pausa aqui, pit stop. Renato. we're going to look then at probably the most significant way in Vamos which, olhar agora para o modo mais significativo pelo qual the Bible forms its characters. a Bíblia ela vai ali formar ou apresentar o seu personagem. We've been through these three: description, physical description, inner life, speech and actions. Nós já tivemos através dessa descrição física, a vida interior e os discursos e ações. But the fourth and most significant one is contrast. E mais o quarto e mais importante é o contraste. And there are various kinds of E contrasts. tem vários tipos de contrastes. So the first kind of contrast O primeiro tipo de contraste is a contrast with another character or characters. é contraste com outro personagem ou personagens. So for example, in Genesis chapter 38, Por exemplo, em Gênesis capítulo 38, we have a contrast between Judah and Tamar. nós temos contraste entre Judá e Tamar. In verse 26, No verso 26, Judah gives an explicit characterization. Judá aparece ali uma caracterização bem específica. Speaking of Tamar, he says, Falando de Tamar, ele diz, she is more righteous than I. ela é mais justa do que eu. So that is an act of characterization. Essa é um ato de caracterização.
it gives us an insight into Tamar, but also into Judah himself. Nos dá ali uma ideia acerca de Tamar, mas também acerca de Judas. I'm not like this, but I'm like this. Eu não sou deste modo, mas eu sou assim. Then a second kind of contrast Mas o segundo tipo de contraste is a contrast with an earlier or a later action of the same character. é o contraste entre uma ação anterior e posterior do mesmo personagem. And we have that with Judah. Again, let's look at another aspect of E Judah. nós temos isso de novo com Judá, é um outro aspecto de Judá. Now, in Genesis 38, in the incident with Tamar, Em Gênesis 38, na história com Tamar, Judah does not come out of that very well. Judá não foi, o resultado acerca dele não foi tão bem assim. He's presented as being cruel Ele é apresentado como sendo alguém cruel and hypocritical, e hipócrita, not an attractive character. não um personagem muito atrativo, atraente. But we move on a few chapters, Mas nós progredimos alguns capítulos, and in chapter 44, e no capítulo 44, Joseph, because Judah is now in Egypt with his brothers before Joseph, e ali está Judá com seus irmãos diante de José no Egito. Joseph says that he is going to keep Benjamin as a prisoner in Egypt. E José diz que ele iria prender e guardar Benjamim como prisioneiro ali no Egito. And Judah steps forward. E Judá toma um passo ali e se apresenta. He says, please don't do that. Assim, por favor, não faça isso. If you do that, my father would go down to his grave. E se você faz isso, meu pai irá para a sua cova. Rather than putting Benjamin in prison, Antes de colocar, em vez de colocar Benjamim na prisão, put me in prison, make a slave of me. coloque a mim na prisão, faça-me escravo, me torne um escravo. This is a very different Judah in chapter 44. Este é um Judá bem diferente ali no capítulo 44. He's not self-centered. Ele não é mais egocêntrico, He's thinking of others. ele está pensando acerca dos outros, He's willing to do self-sacrifice for the sake of his father. ele está disposto a fazer um auto-sacrifício em favor do seu pai, pensando no seu pai. The same character. Esse é o mesmo personagem. But now he's developed into a very different kind of character. Mas agora ele aparece como um diferente tipo de personagem. So to use the terms we were using before, Se nós usarmos os termos que nós usamos antes, Judah has now become a round character. Judá agora se tornou um personagem completo. He's become complex and he's become believable. Ele se tornou alguém complexo e alguém em quem se pode crer. Then a third kind of contrast E um terceiro tipo de contraste is a contrast with the expected norm. é o contraste com uma norma que se espera. In this kind of situation, what would you expect a person to do? Nesse tipo de situação, o que você esperaria que a pessoa faria? So we can think of many examples, A gente pode pensar em muitos exemplos. but let's think of Abraham's willingness to sacrifice Isaac. Pense na disposição de Abraão em sacrificar Isaac. Take your son, Toma o teu filho, your only son, teu único filho, go to Mount Moriah vai até o Monte Moriá and offer him as a burnt offering. e oferece ali como um holocausto. And what does Abraham do? E o que Abraão faz? He goes off. Ele faz isso. Now, that contrasts, I would suggest, not only with what Abraham might have done before, Esse contraste não é somente com aquilo que Abraão poderia ter feito antes, but it also contrasts with what most people would do. mas iria contrastar com o que a maioria das pessoas fariam. And that contrasts with the norm E aí esse contraste com a norma is part of Abraham's characterization. He is this kind of man. é parte da caracterização de Abraão. Ele é esse tipo de homem. So one thing that these contrasts show us Uma coisa que esses contrastes nos mostram is don't expect characters to be consistent, não é que você não deve esperar que os personagens sejam consistentes, because it's these inconsistencies that make them believable. porque são as suas inconsistências que os tornam realmente um personagem que se pode acreditar acerca dele. Now, when you're reading biblical narratives Quando você lê uma narrativa bíblica and you have characters, e você tem personagens and their characterization is conveyed through different means,
means. E a caracterização ela é apresentada através de diferentes meios. What should we give weight to? What is more important O qual than something else? que nós devemos dar mais importância, o que realmente tem mais peso do que outra coisa, o que seria mais importante. Well, you might want to consider this, Você pode talvez considerar isto, which is Alter's scale of certainty. que é Alter is the name of a scholar. nós temos Alter, Robert Alter, isso aqui é a escala de certeza. So, Robert Alter says there is a scale of certainty when you're dealing with how to characterize a biblical Existe character. uma escala de certeza quando você vai caracterizar um personagem. First of all, Primeiro, antes de tudo, this is at the lowest level of certainty. este é o nível mais baixo de certeza. You have a character's actions or physical appearance. Você aparece ali o personagem, as ações do personagem, sua aparência física. A character's actions or physical appearance might reveal something about their character, As ações do personagem, sua aparência física pode revelar alguma coisa acerca do personagem. but don't put too much weight on it. Mas não ponha muito peso nisso, muito valor. Then you have a character's direct speech. Você tem então o personagem, os discursos do personagem. Or what other characters say about him or her. Ou o que o personagem fala acerca dele ou acerca dela. Then there is the character's inner speech. Aí você tem aqueles frases, pensamentos internos do pensamento de um personagem. That is, he thought to himself. E ele pensou em si mesmo. She said in her heart. E ela disse no seu coração. And then finally, E finalmente, you have the narrator's explicit assessment. que você tem aí então a avaliação explícita do narrador Of a character's actions and intentions. acerca das declarações dele acerca das ações do personagem e suas intenções. So this scale, E nessa escala, it moves from the least important ela move desde o menos importante through to the most important. até o mais importante. The narrator's explicit statement. Que são as declarações explícitas do narrador. All of them, Todos of eles this can contribute to the characterization of a character, podem contribuir para a caracterização de um personagem, but with increasing degrees of certainty as you work through the. mas com um grau maior de certeza quando nós trabalhamos através deles. I see time's going. Isn't it? I intended to say more, but time has got away from me. So I'm just going to get through to the last bit. Eu queria dizer muito mais, mas o nosso tempo está curto, então eu vou passar aqui através de muitos pontos aqui. Sim? Yeah. Okay. So we're dealing with characters. Nós estamos tratando com personagens We're dealing with characters in the text. no texto. So we're reading what they say, Nós estamos lendo acerca do que eles dizem, what they do, o que eles fazem, and part of that e uma parte disso is understanding what characters know. é saber o que o personagem sabe. So we've got to distinguish between what we know Nós temos que fazer uma distinção entre aquilo que nós sabemos, as readers como leitores, and what the characters know e aquilo que o personagem sabe, as characters. como personagem. Do not assume Não assuma that just because you know it, que só porque você sabe the characters know it. que os personagens sabiam. So
just putting that here. When interpreting a narrative, Quando interpretamos a narrativa, it's important to distinguish between é importante distinguir entre what the characters know o que o personagem sabe, and what the readers know o que o leitor sabe, at this point in the narrative. naquele ponto da narrativa. When we read a narrative, we might already know how it ends. Quando nós lemos a narrativa, nós já podemos saber como ela termina. And frequently we assume that because we know how the story is going to end, E frequentemente, como nós assumimos, porque nós sabemos como a história termina, so do the characters. também o personagem sabia. So you've always got to ask, what does this particular character know at this particular point in the story? Então é importante perguntar o que esse personagem sabe neste ponto preciso da narrativa. So let me illustrate that by Deixe-me looking ilustrar isso at Abraham and Sarah com Abraão e Sara, concerning the birth of a son. acerca do nascimento de um filho. Now, in chapter 17, No capítulo 17, we read this. nós lemos isso. God said to Abraham, Deus disse para Abraão, as for Sarai your wife, e com respeito a Sarai, tua esposa, you shall not call her Sarai, você não mais a chamará Sarai, but Sarah shall be her name. mas Sara será o seu nome. I will bless her, Eu a abençoarei and moreover, I will give you a son by her. e eu lhe darei um filho através dela. I will bless her, Eu a abençoarei and she shall give rise to nations. e ela dará origem a nações. Kings of peoples shall come from her. Reis de povos virão dela. Then Abraham fell on his face and laughed, E Abraão caiu com o rosto em terra e riu-se. and said to himself, E disse para si mesmo, can a child be born to a man who is 100 years old? pode uma criança nascer a um homem que tem 100 anos de idade? Can Sarah, who is 90 years old, bear a child? Pode Sara, que tem 90 anos de idade, dar à luz um filho? Now, of course, we're familiar with the story of Abraham and Sarah. Portanto, nós sabemos, estamos familiares com a história de Abraão e Sara. And we all know that God has promised Abraham and Sarah that they will have a son, right? E Deus tinha prometido que Abraão e Sara teriam um filho, certo? Right? Certo? Yeah. Ok. Well, actually, no. Não, mas exatamente ele nunca fez isso. In this sense, Nesse sentido, this is the first time essa é a primeira vez that Abraham hears que Abraão ouve that he and Sarah are going to have a child together. que ele e Sara vão ter um filho juntos. I can see the look of consternation on some of your faces. Eu vejo aqui o olhar assim de desconforto no rosto de alguns de vocês. This is the first time Essa é a primeira vez God has said que Deus disse that Abraham and Sarah que will Abraão e have Sara a child together. terão um filho juntos. If you can find a text Se você pode encontrar um texto which shows otherwise, que mostra de outro modo, you can have a free copy of my book. você pode ter uma cópia de graça do meu livro. So, I will give you a son by her. Eu lhe darei um filho através dela. It's a promise of a child to both of them. É uma promessa para o filho para ambos. Abraham fell on his face and laughed. Abraão caiu com o rosto em terra e riu-se. Why does he fall on his face and laugh? Por que ele cai com o rosto em terra e He's ri? never heard it before. Ele nunca ouviu isso antes. The first time you hear a joke, you laugh really hard. Quando você ouve a piada, você ri de maneira muito forte. The Né? first time he's heard it, E quando a primeira vez que ele ouviu isso, he laughs and falls on his face. ele ri-se e cai com o rosto em terra. And then he objects. E ele então ele faz uma objeção. How in the world can a man who's 100 be a father? Como pode ser um homem de 100 anos ter um pai? Sarah's 90 be a mother? Como pode Sara de 90 anos ser uma mãe? Completely preposterous. Isso aí é totalmente fora. Never Assim, heard it before. nunca ouvi isso antes. I made him laugh. In Portuguese. So they respond to Abraham, to participate in that.
That's chapter 17. Esse é o capítulo 17. Right then. So it's clear then. Chapter 17. No capítulo 17 está claro, We know nós sabemos that Abraham knows. que Abraão sabe, Chapter 18. no capítulo 18. This is some time later. Isso é um tempo depois. Then one said, Então um disse, I will surely return to you in due season, certamente retornarei para você na estação certa, and your wife Sarah shall have a son. e a tua esposa Sara terá um filho. And Sarah was listening at the tent entrance behind him. E a Sara estava ali ouvindo na entrada da tenda, atrás dele. Now Abraham and Sarah were old, Então Sara e Abraão eram velhos, advanced in age. avançados em idade. It had ceased to be with Sarah after the manner of women. Tinha cessado a Sara o costume das mulheres. So Sarah laughed to herself, E Sara riu para si mesma, saying, dizendo, after I've grown old, depois que eu envelheci and my husband is old, e que meu esposo é velho, shall I have pleasure? terei esta alegria, esse prazer? Now you notice that Sarah's experience reproduces the experience of Abraham. Vê que a experiência de Sara reproduz a experiência de Abraão. With Abraham, I will give you a son by her. Abraão, eu lhe darei uma filha através dela. Your wife Sarah shall have a son. Com sua esposa Sara terá um filho. Abraham fell on his face and laughed. Abraão caiu o rosto em terra e riu-se. Sarah laughed to herself. Sara riu para si mesma. Why did Abraham laugh? Porque Abraão riu, He'd never heard it before. ele nunca tinha ouvido isso antes. Why does Sarah laugh? Porque Sara riu, I think because she's never heard it before. porque eu penso que ela nunca tinha ouvido isso antes. And just as Abraham objects, how in the world can we have a child at our age? E do mesmo modo como Abraão questiona como que a gente pode ter um filho na nossa idade. Sarah says, how in the world can we have a child at our age? E Sara também objeta como que é possível nós termos um filho à nossa idade. So remember the question that we were talking about. Você lembra sobre a pergunta, o ponto que nós estamos falando? What does this character know? O que esse personagem sabe? And what does that character know O que aquele outro personagem sabe? at this particular point in the story? Neste ponto preciso da história. So Então, here is the second statement, okay, here. This is when Sarah hears in chapter 18. aqui nós vemos aqui a segunda declaração, que era ali no capítulo 18, né? Quando Sara ouve a declaração dela. What do Abraham and Sarah know? O que Abraão e Sara sabiam? Well, Abraham already knows that Sarah will have a child Abraão já sabia que Sara teria um filho, because he learned that back in chapter 17. porque ele aprendeu isso lá atrás no capítulo 17. And therefore, E portanto, readers already know that Sarah will have a child. Portanto, os leitores também já sabem que Sara terá um filho, Because we've already read chapter 17. porque nós já lemos o capítulo 17. But Sarah does not know that she will have a child. Mas Sara não sabe que ela teria um filho. Why do I say that? Por que eu digo isso? Because her response reproduces that of Abraham Porque a resposta dela reproduz aquela mesma de Abraão, at the time he heard for the first time that they would have children. né, quando ele ouviu pela primeira vez que eles teriam um filho. Therefore, Portanto, what do we conclude? o que nós podemos concluir? We conclude Nós concluímos that even though Abram has known for some time that Sarah will have a child, que ainda que Abraão sabia já há um certo tempo que Sara teria um filho, he has not told her. ele não disse isso para ela. And I would suggest that makes a considerable contribution to the character of Abraham. E eu sugeriria que isso faz uma contribuição significativa para o personagem de Abraão. What kind of husband is it Que tipo de marido era ele? who doesn't tell his wife, Que não diz para sua esposa, we're going to have a baby? nós vamos ter um bebê.
Years ago, at the famous Watergate investigation, E anos atrás, na famosa investigação de Watergate, President Nixon was asked a very difficult question. o presidente Nixon, lhe foi perguntada a ele uma pergunta muito difícil. He was asked, Mr. President, Perguntaram para ele, Senhor Presidente, what did you know o que o senhor sabia and when did you know it? e quando o senhor ficou sabendo? That is a very good question Isso é uma pergunta muito boa for all readers of biblical narrative to ask. e para leitores da narrativa bíblica perguntar, fazer, What do we know o que você sabe and when do we know it? e quando você ficou sabendo? And if we ask that question, we will receive, I think, great insights into biblical Se character. nós fizermos essas perguntas, nós iremos conseguir, eu creio, algumas insights, algumas indicações importantes do significado do texto bíblico. Okay, thank you. We'll see you tomorrow. Ok, muito obrigado, nós nos vemos amanhã.